Sejam bem-vindos a mais um Papo de Sócio, terça-feira, mais um dia de alta no Ibovespa, depois de um descanso durante a semana. Tivemos uma alta muito forte semana passada, um breve descanso e hoje retomamos a uma alta. Hoje eu vou falar com o meu amigo João Ascoli, que vai dar uma perspectiva deste fluxo aí, o que está acontecendo. Vamos falar sobre alguns papéis, algumas perspectivas aí. Beleza? Sejam bem-vindos, me falem se o áudio está ok. Quem tá aí chegando? O Marcos, a Luana tá aí, Lucas, Anderson, sejam bem-vindos. Me digam se o áudio está ok, pessoal. Vamos lá, cadê o João? Vou esperar o João chegar pra gente iniciar. Essa semana a gente tem um destaque que é na sexta-feira. É sexta-feira, Jair? Sexta-feira é o PCI. PCI, para quem não sabe, é a inflação que o Fed acompanha lá dos Estados Unidos. E o dado geralmente sai no final do mês e deve sair agora na sexta-feira. Um dado importante para a gente acompanhar. Aí o pessoal falou que o áudio está ok. Boa noite, Lucas. Sejam bem-vindos. Jota está na área também. Deixa eu ver aqui. Vou chamar. Fala, Jota. Fala, Murilo, tudo certo, cara? Beleza. Deixa eu só ver aqui o áudio. Acho que tá vazando. Peraí. Tatu já acompanha o mercado? Desculpa, não te escutei, cara. Hoje estava acompanhando o mercado ou tu estava trabalhando em outra coisa? Não, eu estava acompanhando o mercado um dia. A gente teve um movimento curioso principalmente no índice. A gente teve uma. O mercado abriu muito forte, desde a abertura do mercado futuro, taxas de juro fechando, risco diminuindo e a gente vinha de um dia de ontem que até criava uma expectativa até mais pesada no mercado, um fluxo muito forte. Aconteceu principalmente naquela janela entre 10 e meio-dia. Após isso, a gente teve até uma abertura, que seria um cenário de risco maior. Vários papéis tentaram romper regiões importantes e refugaram, mas também não reverteram a tendência. Tem alguns cases que se destacam aí no cenário de cases do mercado expostos ao mercado interno. Óbvio que se o mercado de taxas sentir, mesmo no intraday eles vão sentir, mas a performance relativa deles frente ao Ibovespa, frente a taxas de juros, continua muito positiva. Então acho que são cases que a gente tem que prestar atenção aí nos próximos dias. Bancos, por mais que a gente não tenham fechado na máxima, uns até deixaram alguns candles mais feios, mas eles continuam fortes. O que o movimento de hoje mostra? O movimento de hoje mostra que se a gente tiver fluxo no mercado, esses papéis com performance relativa melhor, eles vão performar muito bem. Foi o que a gente viu na parte da manhã. Petro também foi um destaque aí até teve uma performance relativa interessante mesmo na correção do petróleo, um papel que a gente vem acompanhando aí há algumas semanas, já fez várias rolagens da opção, teve muita gente na semanal que diminuiu mão, mas para a série D o pessoal vem aproveitando muito a alta do case. Esses cases de petróleo a gente comentou muito que o petróleo ele tinha uma simetria lá embaixo, como a gente sempre fala, o petróleo tu compra na bacia das almas. O Lucas falou aí de Prio, realmente ela está numa região pesada, confesso que esperava mais dela, principalmente na abertura do mercado. Acabou não indo, o fluxo deu uma pesada. Mas assim, a gente tem uma semana importante, com dados aqui do Brasil. Até hoje eu mandei um áudio nos meus grupos free de manhã,
falando que a gente tem uma agenda muito importante aqui no Brasil e lá fora. A gente tem PCI, que é um dado muito importante da agenda americana, e também dados de inflação aqui no Brasil, PIB, que eles são muito importantes para a precificação da nossa curva de juros, principalmente na parte longa dela, que acaba refletindo muito no mercado de bolsa. E assim, a gente outro fator importante, sabe, Murilo, que a gente tem que acompanhar é a questão do dólar globalmente. O DXY ele foi tem sido uma das matrizes desse movimento de bolsa que começou lá no dia 14 de fevereiro, de janeiro. Teve uma correção ali no meio, o mercado subiu depois, nos últimos dias, porque um dólar fraco, globalmente, é fluxo para emergentes. E a nossa bolsa anda com o investidor estrangeiro. Então isso é extremamente positivo. Eu tô rindo aqui que o pessoal tá gostando da blusa que o Murilo comprou. Ele foi na Zara ali, comprou uma blusa, diz que é lançamento para o inverno. Tá, Produção diferente. Tá 40 graus, tu vê que ele botou um filtro meio rosa e ele tá... É o Jorginho, aquele do beach tênis. Pessoal que acompanha a Investify aí, quem já viu a figurinha do Murilo jogando beach tênis, manda um like aí. Mas enfim, é um DXY mais fraco, é força para emergentes. Confesso que o movimento de ontem, a gente teve um movimento de bolsa muito forte nos últimos dias. E ontem foi o primeiro dia que alguns setores até ensaiaram uma correção. Falei nos meus grupos também. Quem não tiver, me segue lá e entra nos grupos, manda o view todo dia. Mas hoje o mercado anulou com muita força de commodity, por mais que tenha fechado ali longe da máxima, mostrou que precisa romper com força, com convicção, essa mínima dos últimos dias para ensaiar algum movimento corretivo mais forte. O que seria um ensejo de movimento corretivo forte? Uma pressão lá de... Deixa eu só ver a pergunta do dia 19, se o Ibovespa for no 131 e romper... Não, realmente, se ele for no 131 ali e passar essa região, ele ativa até um movimento corretivo mais forte, assim, dentro dessa tendência principal, só que ele precisa fazer esse movimento. E para ele fazer esse movimento, ele precisa ter força dos papéis. E assim, confesso que esperava até com a abertura da curva de juros hoje que a gente teve na parte da tarde, esperava uma performance até pior. Ah, mas o índice caiu da máxima. Sim, caiu. Só que a gente está num patamar alto de mercado, e quanto maior o patamar do mercado, mais sensível, teoricamente, ao movimento dos juros. E assim, eu achei que ia cair mais, tá? Mesmo nesse intraday. Então, assim, mostra um fluxo no mercado. E sabem que eu sou um cara que opera basicamente, óbvio que no longo prazo eu tenho um viés muito fundamentalista, mas no curto prazo, fluxo e análise técnica. E assim, eu respeito demais o fluxo é soberano, principalmente essa performance relativa, e achei que o mercado sentiria mais, porque a gente teve um spike muito grande no DI, no intraday, assim. Sabe que de manhã, pô, o DI estava caindo muito forte, foi aquela força que levou o mercado para cima. E depois, na correção, o mercado sentiu menos, sabe? Então, isso é demanda por papel. Concordo com o Diego, até um abraço para ele. É um patamar que a gente precisa prestar atenção, sabe? Eu acho que é um patamar que vai ser muito importante aí nos próximos dias. Eu tinha até uma visão até mais negativa antes do pregão de hoje, agora tem uma visão indefinida. Ontem tinha me chamado a atenção uma performance, a gente veio de uma alta com várias, aqui o market breadth, existe uma expressão na análise técnica, o que seria o market breadth? Tipo, o respiro do mercado,
Quando tu vê o mercado subindo ou caindo com todos os setores juntos, isso é uma força do mercado. Daí, às vezes, o mercado consolida inteiro. Mas quando alguns setores começam daquela maricada que a gente fala, da ficarem mais fracos, foi o que a gente viu ontem. Alguns papéis ensaiaram uma correção, tinha algumas elétricas, correção dentro da tendência de alta, a Ambev voltou. Então, amanhã é um pregão que quem souber alinhar a análise técnica com fluxo, acho que vai ter boas oportunidades. Até porque a gente tem agenda amanhã, quinta e sexta. Isso, a gente tem IPCA, acho que é IPCA amanhã 9, tem o PIB americano e aí depois tem o PCI. A agenda é uma agenda extremamente forte, Murilo, porque muito do movimento aí que aconteceu nos últimos dias, uma aliviada do mercado americano, pô, ali por tabela trouxe algum fluxo para emergente. Então, será que a gente vai continuar tendo um dólar que favoreça emergente? Essa agenda vai ser muito importante. E esses dados de sexta acabam sendo um proxy muito importante para os dados que a gente tem mais daqui uns dias. Então, eu acho que é isso que o mercado está tradando nessa semana. Eu acho que é extremamente importante. Os próximos 3 dias vão ser bem importantes, até pelo patamar que a gente está no mercado. E assim, a gente tem outras variáveis, a gente tem commodities, a gente tem minério de ferro, que impacta muito forte na Vale, que é um dos papéis mais pesados do mercado. Então tem muita coisa em jogo aí. Para a turma que é de fora e não conhece a Investify, a gente está fazendo a imersão em Investify. Então, entre no link da bio e participe da imersão. Em breve, você vai poder ter a oportunidade de participar de aulas e de um grupo aberto e também de acessar as ferramentas da Investify. João, semana que vem, eu li uma notícia, acho que é dia 2. 2 de abril do Trump? Exatamente. Cara, isso é uma questão interessante. Sabe que esses dias eu até tinha falado na CNN disso, que no dia 2 de abril. Lembra que no mês passado a gente teve todo aquele boom vai ter taxa, não vai ter taxa, vai ser mais alta, vai ser mais baixa. E esse 2 de abril seria meio que o deadline das tarifas. Então, pô, a gente vai ter taxa, não vai. Lá atrás a gente teve uma movimentação nos mercados, principalmente mercados de taxa, que absorveram essas notícias. Então é uma data importante, sim. Teve um dado que chamou atenção, que foi ontem saiu na Bloomberg que o Trump ele queria taxar a indústria de navegação chinesa, porque ele queria desenvolver mais a indústria americana. Só que assim, a gente está falando de uma indústria que ela é extremamente importante, obviamente, para todo mundo. Esse celular que eu estou usando para falar, ele veio para o Brasil através de um container. Óbvio que ele poderia ter vindo via um atravessador na Ponte da Amizade ali, mas não, ele veio de forma legal. O meu, pelo menos, veio assim, comprei na loja oficial. Mas a partir do momento que tu aumenta as taxas de determinados setores, isso são cadeias que demoram para se mover, sabe? E tem muito dos navios tem bandeira chinesa ou tem algum vínculo com a China. Então é uma preocupação até para a indústria americana lá, porque isso acaba abatendo custo. Então, que nem o Jean falou, um abraço para o Jean também, nosso novo contribuidor aí na Investify. O mundo está jogando xadrez, o playing chess. Por quê? Cara, quando tu joga xadrez, tu mexe uma peça, mas tu tá pensando na jogada que o teu adversário vai fazer lá na frente para te mexer a próxima peça. Então, não é um movimento único. O movimento que ele toma agora
vai causar um efeito secundário, que vai causar um efeito terciário. E assim, até falei numa outra entrevista que assim, a única certeza que a gente tem é a volatilidade e a incerteza. Porque tem muita coisa que ainda vai acontecer, sabe? A gente tem vários cenários, cenário geopolítico, a própria questão da Ucrânia, vai terminar a guerra, não vai terminar a guerra, a questão da volatilidade, isso afeta commodities. Hoje a gente teve notícias inclusive movimentaram o pregão do petróleo na sessão asiática com os Estados Unidos, falando do embargo em alguma questão do Irã e Venezuela. Então, tu tira a oferta do mercado, então isso mexe preço. Inclusive, se tu opera Petro, opera Prio, opera Brava no curto prazo, tu tem que te preocupar com o papel. Mas o petróleo, tu tem que estar ligado. E o petróleo, olha, eu acompanho há muitos anos, mas se tem um mercado de corno, é petróleo, sabe por quê? Cara, tudo depende do petróleo. Tudo depende do petróleo. E assim, é um mercado de corno. Que assim, o cara lá do outro lado do mundo decide fazer alguma coisa, vai mexer no petróleo. Se ele não decide fazer, mexe no petróleo também. Então, assim, respeito demais. Tem dois tipos de analista que sofrem muito. Muito. Primeiro, analista de petróleo. Não necessariamente nessa ordem. Tá? E analista de agro. Eu vi que o Vicente Zotti, meu amigo que estava assistindo ali antes, grande analista de café, e ele sabe que, cara, o agro, tu tem todas as variáveis, tu está exposto a todas as variáveis. Câmbio, oferta, demanda, meteorologia, às vezes tem uma puta de uma safra, vem uma geada lá, caga tudo, tu quebra, tu tem que te alavancar no empréstimo, tu pretende produzir tanto e meio ali dá um problema. Então, o cara é guerreiro. Respeito demais o pessoal do agro. Cara, isso é engraçado, porque tu falou como o mercado é tão complexo, né? Tu citou uma coisa aí e citou toda a complexidade dela aí da questão do agro. Sim, agora. E quando eu trabalhava no fundo na Suíça, a gente tinha na mesa um cara que precificava opções de agro. Isso sim é coisa de corno. Que assim, não, literalmente, que são opções exóticas. Que tu dá preço na incerteza, tu tá dando preço. A partir do momento que tu vende, tu faz um book de opções, seja commodity, soft que for, seja agrícola que for, tu tá dando preço no tempo, não no tempo, também no tempo cronológico, mas no tempo meteorologia. Então é complicado isso, é um mercado muito complicado. E aí, na verdade, isso me remeteu a outra coisa, né? Ao mercado em si. Há pessoas que têm uma carteira extremamente diversificada até, a gente vai ver que tem 30 ativos lá. Sim, 10 são bancos. É a mesma situação, tipo, a pessoa está exposta a uma infinidade de variáveis em diversas coisas, que às vezes ela nem consegue acompanhar. Essa questão da alocação ela é extremamente importante, porque assim, cada pessoa tem um perfil, sabe? Tem um perfil. E assim, não é porque o João gosta de investir de tal jeito, não estou falando nem de trade aqui, estou falando de investimento. Não é porque eu tenho um perfil de investimento que gosta de ter um percentual no exterior, gosto de ter renda fixa aqui, gosto de bolsa aqui, para investimento também, não só para trade. Tem ciclos que eu estou mais pesado em renda fixa, seja em pós, seja em pré. Tem ciclos que eu estou mais pesado em bolsa. Mas tem gente que não gosta disso, tem gente que tá só no pré-fixado, não, no pós-fixado. Cara, vou dizer pro cara que tá errado. Não, é o perfil dele. Sabe, eu joguei tênis a minha vida inteira. E eu sempre fui um cara que saquei bem, eu sou alto. Só que se eu fosse jogar no fundo da quadra, eu perdia. Por quê? Porque eu sou um cara lento. Desde sempre fui lento. Porque é o meu perfil, então não adianta tu brigar contra o teu perfil. Aproveita a vantagem que o teu perfil te oferece. Eu sacava bem. O cara que era menor, ele era mais rápido, então ele se aproveitava disso. Isso vale para investimento, isso vale para trade, isso vale para
o business que tu tiver. Pô, abraço pro Juninho da Funerália, serve para o business dele também. Tu tem que adaptar o teu business ao teu perfil, cara. Juninho da Funerália, um grande abraço. Falando sobre. Não, Murilo comprou a Porsche, agora tá o. Vocês não sabem, é da Lacoste, Ele tá agora usando aquelas calças, sabe, que fica no meio da canela? Sapatinho, sapatinho sem meia e calça no meio da canela. Famosa calça pula-brejo. Pula-brejo. Pescador de siri. Cara, tu falou aí de mercado americano e o Jean tá aí na live. Inclusive, eu quero já fazer um convite, cara. Ele em breve aqui no Papo de Sócio. O Jean é nosso novo contribuidor e tem uma peculiaridade dele. É um cara que tá nos Estados Unidos, não hoje, mas ele mora lá, né? Mas, enfim. E ele basicamente opera nos Estados Unidos, acompanha todos os assuntos de lá e está estrategicamente aí como nosso contribuidor, basicamente o nosso cara dos Estados Unidos. Em breve ele vai estar aqui. Pô, e a gente tem que fazer vamos fazer qualquer dia. Grupo de mercado americano na Investify bomba muito. Bomba demais. Confesso que às vezes eu acompanho, mas às vezes não consigo comentar. Mas eu gosto muito de investir lá fora via ETF. A gente fala, pô, eu não gosto de investir em ETF. Cara, nos Estados Unidos tem ETF de tudo, do que tu quiser. Então é um bom veículo. Eu sei que o Jean entende muito disso e acaba, cara, eu quero investir na Tailândia. Pô, tu não vai para lá, pô, faz via Estados Unidos, algum ETF do Sudeste Asiático, alguma coisa que tenha exposição lá, ou uma própria empresa que seja listada lá. Então tem diversas opções. E falaram aí, Murilo, que a blusa veio de brinde, falar que o Murilo estava em dúvida que carro pegar. Se era aquele Porsche ou um Fiat, aquele o 500. Ele tava pensando, ou como é que é o nome do outro lá, o do Mr. Bean lá? O Mini Cooper, ou um 500. Eu acho que faz mais esse carro, a personalidade de quem usa isso aqui, né? Ou a Renegade, né? Não, e concordo totalmente. Cara, o ETF, ele é uma via muito interessante. Que assim, tu tem que cuidar também, porque lá fora tem ETFs alavancados. Então tu pode fazer um trade mais arriscado via ETF e isso também te gera oportunidades, é aquela diversificação. Tu tá investindo em dólar, tu tá te alocando no mundo. Por exemplo, pô, quem pegou queria pegar aquele fluxo de Europa. Às vezes fala, só emergentes levaram fluxo. Não, o fluxo lá para o mercado americano aliviou e outros setores, outros mercados também foram muito bem. O mercado europeu recebeu muito bem isso, até tinha um spread de câmbio positivo que ajudava. E pô, pega ETFs de indústria alemã, o pessoal pegou lá no grupo a fabricante dos tanques Leopard, porque tem todo uma retórica de um rearmamento europeu. Então, pô, uma ação que bombou muito. E assim, são cases que tu não vê o pessoal falar e o pessoal estava falando lá no nosso grupo de mercado internacional. Então, são oportunidades que elas surgem, são teses que às vezes elas não estão na primeira derivada, não estão direta, mas estão lá na segunda, terceira, e são cases que são extremamente beneficiados. Então a gente tem que cuidar sim essas oportunidades, porque, cara, muitas vezes elas surgem muito rápido e assim, é a chance de tu embarcar no bonde e ir, né? Para quem não opera lá fora ainda, mas gostaria de saber, ainda não sabe por onde começar, uma coisa que eu falo para você, aguarde. O Jean, ele vai fazer uma aula justamente na imersão sobre isso, sobre como você inicia todo esse processo, então, como escolher uma corretora, como transferir o dinheiro, enfim, tudo isso ele vai fazer uma aula na imersão e vai ser de graça. Então, se você não está na imersão, entra na imersão Investify, então o link está na bio, beleza? Eu tenho uma dúvida um pouco técnica, já que tu falou aí de ETF, ô João. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o China 11, né? Que é o ETF da China.
Quais são as diferenças de, por exemplo, de eu comprar um ETF lá nos Estados Unidos e comprar o China 11 na mesma direção, sendo para a China? Porque lá fora tu tem. Primeiro que o China 11 é a nossa única opção aqui no Brasil, tu tem a facilidade de ter ele em real, ponto, ter um acesso mais rápido. Mas ele é um acumulado de papéis específicos que não necessariamente são a melhor opção para quem pode fazer lá por fora. Eu prefiro a exposição direta lá fora, tu tem uma variedade maior de ETFs que cobrem, por exemplo, tu pode fazer uma exposição de ETF de Ásia, de Sudeste Asiático, de China, tecnologia, China X, China Y, sabe? Então, eu acho que tu tem um portfólio muito maior lá fora. Ah, tá. Então tem essa diferença. O China 11 é um pouco mais comprimido, digamos assim. Eu acho que tu tem mais opções. Não estou falando que é ruim, tá? Mas, opinião minha, João, tem opções melhores lá fora. Mas, cara, e tem a questão cambial também, né? Ah, tá. Beleza. Aí porque lá você compra direto em dólar, tem uma conversão a menos. Cara, e lá nos Estados Unidos, que nem o Jean bem disse, cara, tu tem diversas opções de ETF de China, tipo, por setores. Pô, tem de tudo, sabe? E coisas que não tem como ter aqui, por causa que, assim, não tem demanda. Tipo, mal e mal tem demanda pro China 11, imagina para um ETF específico de tecnologia, e não só de China, de outros mercados, sabe? Foi até uma evolução muito grande no nosso mercado terem lançado o China 11. Pô, bacana. Até mesmo de Bitcoin, eu já acho que tem uns 2 ou 3, né? Sim. Esse eu acho que é. Pô, se é para ter o Bitcoin, tem o teu Bitcoin, tenha na sua carteira própria. Não. Eu, sinceramente, eu acho que é a melhor exposição, tá? O Jair aqui, eu acho que é melhor para falar sobre o Bitcoin que a gente. Acho que ele opera isso aí também. Jair, que não sabe, trabalha aqui com a gente. Tava operando o BET também, tava operando tudo, né, João? O Guri não pode ver um spread que já quer fazer. Amanhã eu falei para ele que nós vamos fazer uma inclinação na curva de DI. Pegar um 27 com 29, fazer o trade de inclinação. Pergunta aí do Rodrigo Dutra. Boa noite, João. Já algum ETF bom que invista em empresas de tecnologia, chips e nos Estados Unidos? Pô, cara, isso aí é o que mais tem. Tu tem ETFs que pegam o setor inteiro, tem outros que são específicos de determinados setores dentro da inteligência artificial. Então, cara, eu gosto muito desse mercado de ETFs. Inclusive, pô, se tiver espaço, eu vou falar disso na imersão, fazer alguma coisa específica. Sei que o Jean vai falar já, mas se eu puder contribuir, eu gosto muito de minha exposição lá fora via ETFs. Gosto demais. Beleza, João. Vamos encaminhar aqui para os finalmente. Você tem algum recado extra para dar, algum alerta para a semana, algum review de mercado? Sim, Se nos teus grupos FI já enviou um review hoje, então o pessoal também que quer entrar no grupo FI do João tem grupo FI. Tá É isso aí. Me sigam aqui no Instagram, no Twitter. Quem quiser entrar no meu grupo, o link está na bio aqui no Instagram. É só me seguir e entrar lá. Todo dia eu mando um áudio, uma view de mercado, mando alguns textos também, quando tenho tempo de escrever textos, cenário técnico de mercado. E assim, agenda importante. Estou bem ansioso bem curioso, não ansioso, para o pregão de amanhã. Hoje a gente teve um mercado um tanto quanto estranho, tá? estranho, né? O fluxo estava diferente, tinha cheiro de gringo na parte da manhã, pelo fluxo, acompanho muito fluxo, não sei tradar sem fluxo, e tinha cheiro de gringo, tá? Pelo spread do mercado, o spread do mercado à vista com o futuro, mas a parte da tarde foi mais estranha ainda, tá? Então, vamos ver amanhã. Lembrando, pessoal da Investify, amanhã, 2 horas, a gente tem nosso encontro tradicional. A gente tem muita coisa para falar. Um abraço aí a todos os sócios que estavam acompanhando. E qualquer coisa, só me mandar mensagens lá nos grupos que eu estou à disposição.
Beleza, é isso aí. Recado dado, pessoal. Na quinta-feira, às 17h05, tem fechamento de mercado no Investify Insider com o João e com o Egler. Essa live de quinta-feira vai ser muito importante. Já amanhã a gente já envia o link aí para os sócios, a gente vai ter comunicação porque a gente vai fazer um raio-x de todo o mercado. Vai ser um dia antes de uma agenda importante. E eu acho que a gente está num cenário muito importante de mercado, muito importante mesmo. É uma daquelas. Já não estou falando só de dias, mas esse semestre eu acho que é uma janela extremamente importante para quem estiver preparado. Aquelas janelas que elas não acontecem sempre e são janelas que tu pode pegar papéis bons, encarteirar papéis bons, tanto tradear, aproveitar essas oportunidades para trade, porque quando o gringo está tomando o Brasil, primeiro ele toma, depois ele vê o preço. E isso desloca demais, isso é muito importante. Então acompanhe nossa live de quinta-feira, a gente vai fazer um raio-x de mercado. O pessoal lembra aí nos últimos dias que a gente falou bastante de Petro, chamaram a gente louco, o mercado foi lá. Próprio... Hoje dá uma boa estilingada, Petro, de novo, mais uma vez. Tem horas que tu tem que diversificar no trade, tem horas que tu tem que concentrar. Se tu tá com teses boas, tá com fluxo, tá com um cenário positivo, concentra e segue no mercado. Beleza, peraí que deu ruim aqui. O Murilo travou, acho que o... Peraí, Deu certo aí, Murilo? Não. Tá, mas enfim, a gente vai ficando por aí. Agradeço a presença de todos. Manhã encontro às 2 horas. Quinta-feira, fechamento de mercado especial para agenda econômica nos Estados Unidos. Murilo, o pessoal tá falando aí que tu bateu a Porsche. Voltei. Murilo comprou a Porsche, mas tá sendo mão de vaca pro seguro. Não, e é verdade, o TG tá rindo, mas ele só anda agora com calça pula brejo e sapatinho sem meia. Aquelas opções lá de JBS Mineiro. Não, JBS, o menino JBS. E a série D de Petrobras. Calça pula brejo e fuma Gudan. É horrível. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.